noite, Patrícia. Boa noite, Júlio. Boa noite, Soraya. Boa noite, Adir. Boa noite, tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bom aí, né? Choveu aí no quintal? Ah, deu uma chuvinha aqui hoje. Isso. Chovendo por aí também, né? Ah, Tá bom, né? já tá dando horário aí já? Falta um minuto. Está quase uma hora. Então, fazer a prece Preparado, então, né? né? Uhum. Você vai fazer ou quer que eu faça? Acho que eu fazer a abertura hoje, aí você faz o final, pode Pode. ser? Pode, senhor. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, deixar o nosso coração em boa sintonia, sentimentos positivos, e que possamos levar, junto com a equipe espiritual, com Jesus, o nosso desejo, muita luz, muitas bênçãos, muita força a todos os polos de trabalho de nossa comunidade, né? Rogando ao nosso hospital municipal, a UPA, o presídio, né? As pessoas, né, que neste momento, pela pressão da chuva, né, às vezes passam alguma dificuldade, os homens públicos, né, as autoridades possam acolher as necessitados físicos, né, e que os bons espíritos possam levá-los, né, à boa fé, à esperança e o desejo, né, da transformação e do progresso. Sabendo, né, que Jesus é conosco, nós possamos potencializar em nós e em nossas famílias sempre o desejo, né, da fé, da esperança, da caridade, e que aonde nós estivermos, nós possamos ser os reflexos da bondade de Deus, dos ensinos de Jesus, é que as nossas mãos possam estar sempre servindo, os nossos passos sempre a caminhar e o nosso coração sempre a fruir o bom sentimento, a paz, o amor e a esperança. A todas as famílias, né, que estiver acometida com algum parente do corona, de dengue, de qualquer outra enfermidade, né, que os médicos, né, possam, né, ter um entendimento, acolhimento, né, com inteligência e poder dar o bálsamo salutar para o corpo físico e rogando a Jesus que através da água, né, fluidificada que possam ser levadas a todos os corações, a todas as pessoas como auxílio ao tratamento. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ilumine sempre, que assim seja. Que assim seja. Pode Tá, boa noite, a pessoal gente que aqui entrou vai continuar o agora. capítulo 21. Isso. Então Tá, vamos continuar o pode capítulo falar, vinte Júlio. e oito, né? A gente parou semana passada, né? Você fez a leitura da prece, né? Sim, E hoje nós vamos começar o tema para pedir a corrigenda de um defeito, né? É o item 18, no capítulo 28, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é pequeno, 18, depois tem um comentário na parte 19, vem a prece, né? E só para a gente fazer uma abertura aqui, eu gostaria, né, de dizer que quando a gente ora, né, para pedir a corrigenda de um defeito, é um sinal já, né, que a gente está tentando uma melhoria. Porque muitas vezes é muito difícil da gente reconhecer em nós mesmos, né, um defeito, né? E esse defeito aqui que ele está falando, um defeito, não quer dizer que a gente tem só um, né? Porque devido à nossa evolução, à nossa pequenez, a gente tem vários defeitos, né? Mas que a gente possa identificar aquele primeiro que mais tem nos feito, né? A queda. Porque defeito todo mundo tem, né? Mas tem defeito que é aquele que escandaliza, é aquele defeito, né, que nos prejudica, né, de fato. Então, que a gente possa, né, ao orar por nós mesmos, a gente pedir sabedoria para que a gente possa enxergar em nós, né,
essa questão que ele vai nos orientar aqui da questão do defeito, né? Então, quer dizer, não é que Deus nos fabricou defeituosos, né? Se a gente fosse pensar numa marca, num objeto ou num móvel que foi fabricado, né, e está com defeito, é uma questão. Mas aqui no caso, não, o nosso espírito foi criado à imagem e à semelhança divina, então nós trazemos a perfectividade, né? Nós vamos nos tornar perfeitos, né? Assim como Jesus o foi. Então, o que acontece, né? A questão do defeito humano é da gente praticar, né? Principalmente seguir os nossos instintos, né? Que são o que mais nos impõe, né? O instinto, né? Aquela força, aquele desejo, né? Que está dentro de nós e nos impulsiona a fazer as coisas sem o raciocínio, sem a ideia, né? É o que mais nos prejudica. E isso seria um defeito, né? A gente seguir o nosso instinto sem sem o conceito, sem a consciência do ato e da atitude, né? Então é muito importante a gente buscar o discernimento, a sabedoria, para a gente enxergar em nós aquilo que realmente nos faz sofrer, nos faz a gente prejudicar as pessoas, prejudicar o planeta, né? Então, quer dizer, as nossas ações, elas não nos ferem somente a nós, elas também podem ferir, né, ao planeta, às pessoas, aos familiares, né? Então, que a gente aprenda a discernir o que é, do ponto de vista, um defeito, né? Então, vamos começar a leitura. Você quer ler aí também hoje, Adir, o item 18? Não, pode ler hoje. Olha, então lá vai. Pode. Para pedir a corrigenda de um defeito. 18, prefácio. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. E a não ser assim, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nossa melhoria depende de nós, pois todo homem que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para participar do bem, falta-lhe apenas a vontade, né? Então, esse trecho é pequeno, né? Ele vem aqui, o Espírito, né, vem dizer aqui, né, no caso Kardec, né, vem dizer aqui a respeito desse conceito, né, que os nossos defeitos derivam do nosso instinto. E instinto é questão de infância, é de pequenez. E os animais têm instinto, né? Os animais, né, vivem pela natureza através da força do instinto, né? Então, assim, vem a primavera, vem o verão, eles caminham, ou transitam, ou existem em função do instinto, para sobrevivência, né? Os animais têm o instinto por sobrevivência. O ser humano, por ser racional, jamais está mais avançado, além de ele ter a imposição do instinto, ele tem a condição da consciência, né? Da sabedoria, da inteligência. Daí o diferencial do animal com o animal humano, né? O animal, né, selvagem com o animal humano, né? Então, apesar que nós somos animais, nós já somos dotados de consciência, de raciocínio, né? E é essa nossa consciência, esse nosso raciocínio, que nos diferencia dos animais da natureza, né? Apesar que a gente tem visto, né, muitos animais demonstrarem, né, capacidade, né, de ideia já, né? Eles já compreendem, né, os comandos, né, as informações que é dadas a eles, porque os animais estão ficando muito domesticados, né? Apesar que eles ainda têm a pressão do instinto, mas a gente já nota nos animais até sentido de ideia e sentido de sentimento, né? Que a gente vê que a lealdade dos animais, precedida de uma inteligência, dá a entender que o animal está nos amando, está gostando de nós, né? Mas por eles serem animais, é entendido que por eles não ter consciência, não é propriamente, né, um amor que os animais têm por nós,
mas aquele instinto que todos nós trazemos em nós, da existência da bondade, da existência, né, do bem-querer, da existência da beleza e do bem na natureza, né? Isso os animais também sentem. Então, o que que acontece, né? Quando ele fala aqui que os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito, porque, né, como nós não temos só um corpo, nós não somos só animais, nós temos espírito, né? E o espírito é que, né, dá forma e que traz a inteligência ao corpo físico. Daí onde ele fala, né, que se não fosse isso, o corpo, né, não daria nenhuma responsabilidade, né? Então, o que que ele está dizendo? Né? Que tudo reside na vida espiritual. Por mais que a nossa consciência ainda é baseada, né, próxima ao instinto, né? A gente vê até certas pessoas que parece que só tem instinto, né? Não tem noção nenhuma, né, no parecer da gente que elas estão, né, indo além com a consciência, né? A pessoa só pensa, né, em viver a vida, passar o tempo, ganhar dinheiro, né? E não tem uma religião, não busca progresso, não ajuda ninguém, não tem amor ao próximo, né? Não contribui com o social, né? Então, assim, tem pessoas, parece, né, que ainda estão bem ainda atrasadas no sentido, né, que ainda não preocupam nem com buscar uma vida espiritualizada, que é a verdadeira vida de quem tem espírito, de quem tem alma, né? Então, quem tem noção do que é alma, do que é espírito, além de buscar para si uma vida física, né, baseada na moral, na ética, busca também uma vida, né, ética e moral espiritual. Né? Elas não são diferentes, elas não são divergentes. Né? É igual a nossa alma e o nosso espírito está para o nosso corpo, e o nosso corpo está para a alma e para o espírito, que é a mesma coisa, né? Assim é a questão da evolução e a questão da moral, né? Da ética, né? Então, cada vez mais nós nos precisamos nos tornar em seres mais éticos e com a moral inibada, né? Com bons hábitos, com boas atitudes, com boas posturas, né? Você quer falar um pouquinho de complementando? Sim, ô Júlio. Ele começa aqui, né, falando que os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito, né? Então, assim, se fala que os nossos maus instintos, tem os maus, então quer dizer que tem os bons instintos também. Então, a gente tem um instinto de preservação, né, a questão de preservação da vida. Então, quando a gente vê uma situação de perigo, a gente procura sair dali, né? Procura buscar abrigo, buscar um lugar que a gente vai fugir daquele perigo. Então, assim, se tem os maus instintos e os bons instintos, por que que nós damos mais atenção aos maus instintos? O que faz com que a gente ainda se entregue aos maus instintos? Por que a gente não busca só as boas coisas da vida, né? E quando você falou assim, que nós temos espírito. Na verdade, nós somos espírito, né? O ser É, pensante, o ser que fala, o que pensa, é o espírito. O corpo é apenas a veste, né? E a isso. gente está aqui vivendo essa experiência desse corpo carnal e um dia a gente vai deixar o corpo aqui e vai seguir. A vida é uma só. A vida espiritual é uma só. Essa vida carnal que é passageira. A gente, como diz, troca de vestes, né? A gente troca de corpos de uma encarnação para outra. E então, assim, isso faz com que a gente vai mudando os nossos conceitos, o nosso modo de entendimento da vida e até de pensar o que é o melhor para nós. Igual você falou assim, às vezes a gente vai pegar demais as coisas materiais. Sim, a gente é muito apegado às questões materiais, mas quando nós estamos aqui encarnados, a gente precisa das coisas materiais para sobreviver. Mas a gente não pode dar maior importância para as coisas materiais do que para as coisas espirituais, né? A gente buscar Verdade. sempre lembrar que nós estaremos um dia no lado espiritual
E esse momento que a gente passou aqui é apenas um momento de aprendizagem, é apenas uma escola, né? Ou tem um hospital que a gente está aqui em tratamento, em busca de reforma íntima, de melhoria, para que a gente um dia possa crescer espiritualmente, evoluir. E a gente, às vezes, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente entende, menos importância a gente dá para a vida material. Falo de importância no sentido de assim, não ficar muito triste, muito angustiado com as coisas, às vezes as coisas não dão muito certo, né? Mas assim, a vida material também é importante. É muito importante, É, porque porque senão a gente nem viveria, né? Senão a gente nem estaria aqui, né, Júlio? essa fase nós estamos existindo, né, de vida material, né, ela é que faz com que o espírito, né, evolua, né, que ele experimente, né. Sim. Então, assim, ela é tanto quanto importante, né. É igual você está falando, né, ela é necessária e importante. Quanto mais, né, a gente souber aproveitar a vida física, a vida material na prática, né, das experiências vividas e experimentadas, né, a gente vai sair daqui com o espírito mais iluminado, mais humanizado, mais moral, né? Com hábitos, né, de trabalho. E com certeza, né, só da gente modificar dessa maneira, nós já vamos existir no mundo espiritual em um plano jamais superior do que esses vários planos que a gente tem na proximidade da crosta terrestre, né? Nós, da doutrina espírita, entendemos que, de acordo com a nossa densidade fluídica, a nossa densidade moral, né, a nossa alma, quando desencarnada, ela vai estar em esferas cada vez, né, quanto mais materializado, mais próximo da crosta terrestre. Quanto mais espiritualizados, mais distante da crosta terrestre, né, até a gente alçar acima, né, dos umbrais, né. Eu vi um estudo Uhum. essa semana que existe, né, entre a Terra e uma certa distância da atmosfera no céu, essa questão que nós tratamos muito do umbral, né, que a gente tem medo de passar no umbral, né, nesse estudo que eu vi lá, diz que a cidade do nosso lar, ela está dentro da esfera do umbral, só que assim, mais na periferia, não tão próxima da crosta terrestre, sabe? Tanto é que o cara deu o exemplo lá no ensinamento que quando tem aquela mulher que eles levam o André Luiz lá para a porta da cidade do nosso lar, e tem uma madame bem vestida, né, gritando e pedindo para entrar no nosso lar. Eu não lembro do nome, sabe? Mas aí ela pede para chamar a autoridade da cidade do nosso lar, que ela queria uma audiência, que ela já tinha batido lá várias vezes, e eles não permitiram que ela entrasse. E ela quase que fazia um escândalo, né, para entrar no nosso lar. E aí, né, essa liderança que vem atender lá, né, quando a Luiz fica abismado de ver, né, a postura daquela senhora, né, como uma muito elegante, muito bonita, muito distinta, esbravejando, né? Aí o mentor que vem para conversar com ela fala, né, mas nós já conversamos antes, já orientamos a senhora a ter um certo comportamento, a certas atitudes, e até aquele momento, o que ela tinha transformado, em que ela tinha modificado, para que eles pudessem permitir que ela conseguisse habitar dentro da cidade do nosso lar. Porque ela não tinha padrão vibratório nem emocional para permanecer dentro da cidade. Porque quem, né, vai habitar dentro da cidade do nosso lar já tem que estar munido assim, de muitas características de equilíbrio para poder conseguir estar num ambiente melhor. Porque quando a gente está numa condição de ambiente de consciência pesada, de culpa, de desejos obscenos e de vingança, ou de ideias egoístas, a gente, né, não consegue ficar num ambiente mais equilibrado, a gente consegue ficar em ambientes mais terrenos, em ambientes mais próximo da crosta, né? E aí ele deu esse exemplo, né, que como é que essa mulher que habitava ainda no umbral, né, conseguia chegar até a porta da cidade nosso lar e não entrar, né? Então, explicando que tudo é por densidade fluídica, densidade energética. Por isso, não era eles que não permitiam ela entrar na cidade.
era ela pelas atitudes, pelo estado emocional e pelas vivências que ela teve, que não era dado a ela permitido entrar na cidade do nosso lar, né? Então, eu achei bem interessante, né? Igual a gente está falando de evolução, e quando a gente fala de evolução, de crescimento, está ligado ao nosso desapego às questões materiais, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, né? Porque é isso que nos coloca mais terra a terra, né? O próprio sentimento de egoísmo, o próprio egocentrismo, né? Não nos permite que a gente possa alçar planos de mais respeito, planos com mais equilíbrio, plano, né, que é assim, planos que permitem, né, que a gente possa ter um comportamento humano, né? Porque a gente vê certas pessoas que parecem na Terra muito evoluído, mas no ponto de vista, né, habitam em bairros sociais muito elevados, tem muita cultura, tem muita condição financeira, frequenta igrejas, né, de bom estirper, né? Mas aí o que que acontece? Quando vai ver a questão moral, a pessoa às vezes, muitas vezes, tem uma vida, né, assim, aos bastidores, que não é muito moral. E aí basta que venha o desencarne, ou basta que venha um escândalo para descortinar da vida da pessoa todos aqueles pensamentos, aquelas ideias ou atitudes que denunciam ela de ser uma pessoa evoluída, né? E a gente vê muitas vezes, às vezes, até pessoas humildes, né? Dotadas, né, de um caráter, de uma postura, de um comportamento já mais humanizado, mais respeitoso, mais amoroso, né? Não que, assim, assim, não estamos generalizando. Em todas as camadas sociais existem pessoas positivas e pessoas negativas, né? Então, que a gente não Sim. está aqui querendo determinar uma coisa ou outra, mas querendo dizer que, né, que para a gente, né, pra ter uma expectativa, né, de alçar planos superiores, planos maiores, a gente tem que conhecer até como que funciona o mundo espiritual. Porque a gente vê até muito espírita falando que quando desencarnar não quer nem passar no umbral, mas que quer ir direto para o nosso lar. Mas só para dar uma informação para eles, né, para eles não ficar muito tristes, o próprio nosso lar está dentro de uma crosta que pertence ao umbral, né? Que o umbral não é uma faixinha fina, né? É uma faixinha bem grande, que tem as partes dele que são muito obscuras, tem umas que são menos densas e tem umas já assim clareando, né? Próximo da beirada do plano superior. Então, o que que acontece, né? A cidade do nosso mar, ela está aí nesse entre-meio, entre o planeta Terra e entre um plano superior de luz maior. Mas que ela ainda, né? A cidade do nosso lar ainda está, né, dentro do umbral, bem próximo da Terra, né? Não é um Sim. umbral denso, mas é um certo tipo de umbral, você entendeu, Adi? Então, Entendi. assim, né? A nossa fala às vezes, eu quero desencarnar, não quero nem passar no umbral. Não, não preocupe com isso. Então você Preocupe, vai né, passar. sempre quando leva um coração tranquilo, pleno, bondoso, caridoso, né, com a ideia do dever cumprido, com as responsabilidades em dia. É isso que vai nos dar segurança, né, da gente caminhar de cabeça erguida, né? E seja para o nosso caminhar no umbral, ou na cidade do nosso lar, ou num plano superior, que a gente ande de cabeça erguida, até aqui na Terra mesmo, né? O quão que é bom a gente, né, andar de cabeça erguida, cumprimentar todo mundo, saudar todo mundo, né? Ser amigo das pessoas, né? É o que ele está falando aqui. A gente ir se libertando dos instintos, né? Esses instintos que nos leva o ego, né? Que nos leva, né, ao orgulho, que são propriedades de pessoas que têm uma visão muito grosseira, muito terrena. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma visão mais espiritualizada, mais humana, que a gente se desprenda, né, desse próprio olhar, para que a gente possa, já na vida encarnada, a gente existir e viver, né, de modo humano, respeitoso, caridoso, né, e iluminado, né? Porque não precisa esperar para a gente ser caridoso, não precisa esperar para a gente ser iluminado, não precisa esperar para a gente ser bom. Pode ser agora, né, Adi? De passar a Sim. palavra aí. Júlio, você falando aí, eu fiquei pensando o seguinte, agora falando da questão da evolução espiritual.
Isso independe de condições financeiras, de raça, de cores, né? Independe disso. Isso é espiritual, é nós, né? Nós espíritos que somos assim, cheios de defeitos ou cheios de qualidades, né? Aí um espírito evoluído, igual você falou, assim, às vezes a gente fala assim, quero desencarnar, não quero nem passar pelo umbral. Mas o umbral é a passagem, né? Igual eu falo que é o umbral, é aquela Lugar de imagem da aprender porta, também, né? O né? lugar de passagem, é um local de passagem. Agora, um espírito mais evoluído, mais iluminado, ele ele vai ficar bem em qualquer lugar. Dependendo se é uma zona de dor, de sofrimento, se ele for para lá, ele vai ajudar. Ele vai trabalhar lá. Agora, um espírito que às vezes está cheio de imperfeições, a pessoa fala que tem medo de ficar no umbral, acha que não quer nem passar lá, acha que é um lugar ruim, vamos dizer assim, o que mais está propenso a passar, é o que mais está propenso a ficar por um tempo lá, né? Porque a gente tem que É, se libertar disso, né? Tirar isso dos nossos pensamentos, né? Buscar uma evolução maior. Igual você falou da questão da cidade espiritual do nosso lar, que é comentado pelo André Luiz nas obras do livro do Nosso Lar do Chico Xavier, né? Psicografado pelo Chico Xavier. E lá fala que essa cidade do Nosso Lar, que fica em cima da região do Rio de Janeiro, isso. é uma das cidades mais próximas ao umbral, que é a nossa cidade mais próxima, espirituais, mais próxima do umbral. Então ela está intermediária ainda entre o umbral e cidades mais evoluídas. Ela é uma zona de passagem para espíritos que querem buscar uma situação melhor, né? Que já está evoluindo, já está crescendo. Só que lá também tem os momentos que tem os hospitais, né? Então os pronto-socorro. Tem. E se a gente for para lá, pelo As menos para o clínicas, pronto-socorro, já tá bom, né? Mas a é, gente não ué, precisa ir para já está lá. sendo A gente socorrido. tem cidades espirituais próximas de nós. Não precisa ser lá. A gente fala lá porque ficou muito conhecido pela obra É pelo livro, do Chico Xavier, né? Aí depois teve o filme, onde as pessoas viram lá aquele lugar muito bonito, né? Realmente, quem já visitou espiritualmente esse lugar fala, é muito lindo a cidade espiritual. E bem lá nesse administrado, né? livro, é, e lá nesse livro fala que a cidade do nosso lar, as cidades espirituais, está na faixa de 200 anos mais evoluídos que a nossa situação do planeta Terra hoje. 200 anos na frente. Então, as coisas que nós estamos inventando aqui hoje já foi 200 anos atrás, já estava E lá lá já tinha já tinha, né? Já tanto que os fala lá drones, os do Airbus, né? Os ônibus voadores, fala de é, TV de plasma em 1940, que o livro foi escrito, fala de TV lá de fininha de plasma, que mostra até a vida das pessoas aqui na Terra. É bem é, interessante, né? Mas bem assim, interessante. a gente quer buscar um lugar mais evoluído, a gente tem que estar vibrando, né? Tem que estar em pensamento com um lugar mais evoluído. A gente tem que crescer espiritualmente primeiro, em caráter, né? Em moral, né? E uma pessoa que tem caráter, que tem moral, ela vai ser independente do lugar que ela estiver, que seja numa festa muito luxuosa ou que seja numa favela ajudando as pessoas. Ela vai agir da mesma forma. Mas agora, a pessoa que não tem caráter, a pessoa que não tem moral, ela pode tentar até se passar por boazinha, mas ela não consegue sustentar por muito tempo, né? No instantezinho, já vai lá e qualquer coisinho, com o tempo, ela vai e tropeça, cai e mostra quem ela realmente é. É isso aí. O Adir, aqui tem uma questão aqui que ele coloca, que ele fala, né, Hum, que o homem se acha no gozo de suas faculdades, tem com relação a todas as coisas a liberdade de fazer ou de não fazer. Quer dizer, está falando do sim, livre-arbítrio, né? Cada um goza do livre-arbítrio, né, para escolher o que quer.
Aí depois ele fala assim, ó, para a prática do bem, falta-lhe apenas a vontade. Então, quer dizer, está intrínseco aqui, como ele está ensinando que para corrigenda de um defeito, ele fala da questão da liberdade do instinto, né? A questão Sim, que a gente às vezes segue muito o instinto. E ele fala também da questão de seguir, né, a lei o livre-arbítrio, né, de fazer ou não fazer as coisas. E aí ele termina a frase assim, para praticar o bem, falta-lhe apenas a vontade. Aqui nos dá a sugestão que para a gente corrigir os nossos defeitos, há necessidade de nós fazer o bem. Ele nem está usando a palavra aqui, fazer a caridade, né? Porque o bem, quando a gente fala caridade, a gente sempre remete a fazer caridade para alguém ou para alguma coisa. Agora, quando ele fala para fazer o bem é a toda hora, né? Em qualquer momento a gente pode fazer o bem, né? Ele não citou aqui, pelo menos aqui no meu evangelho, né? Nessa última frase, eu poderia ter falado, né? Bastasse o homem praticar a caridade. Não, ele está falando aqui que falta-lhe apenas, para a prática do bem, falta-lhe apenas a vontade, né? Igual a gente já estudou, que a sim, vontade é uma energia, uma força que tem que estar dentro de nós, em que nos faz a gente se mover, né? Que a gente possa praticar uma ação, né? Então, a vontade é que é o começo para todo projeto que a gente precisa para transformar ou mudar alguma coisa, ou para construir alguma coisa. A gente precisa da vontade, né? Até quando a gente está doente, a gente precisa da vontade de querer melhorar, né? A gente precisa, né, de ter essa força que chama vontade, né? E essa vontade ela tem que estar movida de outra força, que é a força do amor, porque é a força que derruba qualquer barreira, né? Que é a força do amor. Agora, a vontade é uma força, mas nem sempre o tipo de vontade que eu tenho quebra barreiras, né? Então, o que é que precisa? É preciso a gente ter essa vontade potencializada em nós, né? De quê? De querer um progresso, de querer o bem, de querer a melhoria. E o quê? Mas movido com o sentimento, que Jesus é que nos ensinou essa força, que é a força do amor. Aonde lá ele fala, né, que um ato de amor cobre a multidão de pecados. Igual tem gente que prega aí, né, o pecado eterno, o não perdão dos pecados, Jesus já fala o contrário, né? O que Jesus nos ensina? Que um ato de amor cobre a multidão de pecados, né? Então, quer dizer, é muito melhor amar, praticar o bem, respeitar o próximo, que a gente vai estar, né, derrubando, né, um monte de pecado que a gente já cometeu, né? Então, quer dizer, os erros, o erro do alvo, né, por ignorância, a gente praticou atos nocivos, a gente e a outras pessoas. Então, que agora, né, a gente possa praticar o bem. Ele recomenda que praticar o bem para quê? Para que a gente possa suprimir em nós alguns defeitos. Então, quer dizer, que a gente possa exercer sempre essa força à vontade, mas usar essa vontade com muito amor. É o que a doutrina e o que Jesus nos ensina. Não é mesmo? sim. Ô, Júlio, aqui ele fala da questão do livre-arbítrio e é isso que às vezes mais impede a gente de evoluir, né? Porque fala assim no sentido de, devido às nossas imperfeições, a gente quer o bem nosso. E às vezes o bem que a gente quer para nós, né? Às vezes vamos dizer assim, eu quero uma Não é o bem coisa todo. que vai prejudicar o outro. Isso não é o bem, isso é o bem só para mim. Se uma coisa é bem só para mim, não faz bem para o outro, isso é errado, né? Então, e a gente É, às vezes escolhe só pelas nossas vontades, só pelos nossos instintos. Então, esquece que às isso. vezes a gente às vezes até sabe, mas a gente não quer praticar. A gente Igual nega, né? muitas pessoas que às vezes buscam realmente praticar o mal, vamos dizer assim, faz o mal, é porque eles estão ainda desconhecendo as leis divinas, né? Eles não entenderam realmente a lei divina. E a partir do momento que ele busca sempre fazer o bem, vai estar mais próximo de Deus e aí não vai sofrer tanto igual sofre agora. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu desisti de ser bom porque eu sou bom com as pessoas e as pessoas me maltratam, me passam para trás, me faz mal.
mas isso é elas, não é você, né? Se você é bom, você vai ser bom, Errado não independente se é a pessoa é ele. boa ou se é ruim. Quem tá fazendo errado é quem tá sendo ruim com você, né? É, Entende? Aí, praticando assim, mal. a gente tem que praticar o bem, porque o bem é o correto a ser feito. É o que nós estamos mais próximos da evolução divina, é o que nós estamos mais próximos à presença divina, né? Então, se a gente É, pratica o mal, a gente está longe de Deus. É isso que nos faz sofrer. é, A gente está longe da presença de Deus em é, nossos corações, né? E igual ele fala assim, basta querer, né? Basta a gente ter vontade, se a gente quiser fazer as coisas certas. Às vezes a gente até entende, a pessoa que não entende, que é ignorante ainda do que é o certo e o que é errado, Deus não julga ela da mesma forma que julga um que sabe e que faz o errado. O julgamento é, é consciencial, né? Não é Deus que julga, é a nossa consciência que julga. Então, nós só, a partir do momento que a gente tem consciência que a gente está fazendo uma coisa e que isso é errado, isso será mais cobrado de nós. E a partir do momento que a gente busca praticar o bem, busca fazer as coisas corretas, a vida vai tomando outro rumo. E a gente não precisa passar por tantas é, experiências ruins na vida para a gente entender o que é certo e o que é errado. A partir do momento que a gente sempre faz o que é o certo, a vida toma outro rumo. A gente às vezes não sofre tanto mais. Vamos ter ainda algumas provações. Realmente você aprendeu? Então vamos ver. Vamos passar por uma prova. Passou pela prova? Não precisa acontecer mais. Mas isso depende muito da gente. Às vezes, por sofrimento, a gente quer, às vezes, fazer ainda o que é errado, né? A gente está sofrendo, a gente faz, não, todo mundo faz dessa forma, eu vou fazer dessa forma também, porque fulano faz assim e ele está bem de vida, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem tudo bom de melhor, e eu, às vezes, só faço bem e só levo prejuízo. Mas isso é o problema dele. Isso futuramente será cobrado pelo mal que ele na hora que fez, vier né? o juízo, na hora que vier o Sim, juízo na cabeça da pessoa, né, ela vai se punir muito, vai se cobrar muito, né? Igual você falou, não é Deus que julga, não é Deus que pune, mas a consciência culpada, né? A partir do é, momento que a pessoa começa a fazer juízo de como viveu, por que viveu e do jeito que viveu, aí ele vai ver o tempo que perdeu, né? Não adquiriu progresso, não adquiriu, né, nada que lhe pudesse lhe servir de, vamos dizer, de fiador, né, para uma questão futura, né, para uma questão moral, para uma questão de vivência. Porque o nosso modo de vida vai testemunhar a nossa própria existência, né? Então, conforme a gente vive, depois a gente, quando for ver a história da nossa vida, a gente vai ver, né, que se foi uma novela de drama, ou se foi uma ficção científica, né, Adir? Ou se foi um filme sim, espiritual, né? Filme espiritualizado, né? Igual esse filme que a gente vê, né, de bonança, né, de conquistas, de milagres, né? A pessoa sofre, 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 mas no final do filme, né, acaba tudo na paz, tudo bem, tudo com redenção, né? Não é igual os filmes de super-herói, né, que o cara, né, o vilão aproveita no início, faz tudo errado, e no final vai preso, né? Então não adianta, né? A nossa vida não está pautada na ética e na moral, né? Então quer dizer, a pessoa às vezes, né, pode achar até que uma coisa, do ponto de vista dela, é moral, mas muitas vezes não é ético, né? Porque a moral é a medida que uma sociedade, uma comunidade acha do que é certo e do que é errado, né? Então, quer dizer, em certas comunidades no mundo é permitido o aborto. E no Brasil é proibido o aborto, né? Então, quer dizer, moralmente, nos Estados Unidos, em alguns estados, é moral fazer aborto, né? Agora, no Brasil, é proibido fazer aborto, então é imoral. Agora, vamos supor, né? Qual que é ético? Né? No país que autoriza o aborto e naquele que não aceita o aborto, porque abortar é matar, então o que é ético? É ser a favor da vida ou ser a favor da morte, né? Então, quer dizer, a ética é aquela que discute o fato, né? A razão, a consciência. O que é ético é isso, né?
E o que é moral, muitas vezes, é o que é determinado por uma comunidade ou por uma cultura, né? Então, muitas vezes, né, a gente tem que estar pautado de ética e de moral, né? A gente deve respeitar a moral cultural daquela região, mas, ao mesmo tempo, ser ético. Eu posso morar numa comunidade, né, que aceita o aborto, mas não quer dizer que eu tenha que aceitar o aborto, né? Eu tenho que ser contra o aborto, porque eu sei que abortar é matar, né? Então, quer dizer, Deus pede para a gente não matar. Eu vou ser a favor que aborte, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa vai assim, mas vai criar uma polêmica, vai dizer, mas uma pessoa que foi estrupada, engravidou, ela vai abortar? Então, o que que acontece, né? Se ela conseguir levar a gestação, né? Aí o que acontece? Ela vai dar aquele parto, né? E se ela não estiver conseguindo sustentar aquela ideia, dá um menino em adoção, que é muito mais moral e ético, né? Agora, vamos supor, se ela abortar e não refletir na sua ação e na lei espiritual, ela vai estar cometendo um crime. Apesar que a sociedade brasileira, em crimes de abuso sexual, né, se a pessoa engravidar, eles permitem fazer o aborto, né? Então, quer dizer, moralmente, no estrupo, abortar é certo na comunidade brasileira, mas eticamente, para quem segue, né, a cultura evangélica, a cultura moral, né, da Bíblia, já está lá falando que é proibido matar, né? Então, muitas vezes a pessoa às vezes é abusada, né, passa por um estupro e engravida. E quando aquilo, né, não concebe, voltou aí? Agora voltou. Demorou, Voltou, né? Tá mas meio... voltou. Travou, congelou, Pode, não escutei nada. Ô, Júlio, eu né? gostaria Vai, de comentar então. no finalzinho aí que você está falando algumas coisas éticas e moral aí, no final travou. Não sei se você continuou, não sei se você viu. Eu continuei. Pois é, acho que não ficou gravado, não, viu? Ah, Deixa eu comentar uma coisa. Agora você comentou a questão de filmes, né? Por exemplo, a é. história, tem histórias muito bonitas, tem romances, tem histórias que trazem mensagens muito interessantes para a vida da gente, né? E livros também, né? Tem muitos livros que trazem experiências muito grandiosas e a gente busca forças nessas histórias. E a gente vê que as situações, por exemplo, que mais eleva que mais nos eleva, assim, e percebe a gente ter mais força para lutar na nossa vida, é que as histórias de pessoas que superaram grandes dificuldades. Então, pega um santo que às vezes passou por muita dor, muito sofrimento e chega no final da vida, sempre fazendo as coisas boas, fazendo as coisas certas, ele é reconhecido por aquilo. E hoje a gente vê isso tudo, a gente acha muito bonito, mas a hora que é com nós que temos que passar isso, a gente não quer. Vai ser A hora que para a os gente outros, passa né, por uma Aline? É para a dor, gente. é, a gente passa por uma dor, um sofrimento qualquer, a gente já chora até, reclama, né? Fala que Deus vamos dizer, Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim. A gente, a gente chora até, né? Acho que o povo pegou muito aquele ditado, quem não chora não mama, né?
Acha que vai resolver os problemas, nem chorar, reclamar. Jeitinho brasileiro, quem não chora não mama. É, aí eu fico com essa reflexão, sabe? Assim, eu sempre penso nisso, muito bem nisso, né? Que a gente acha muito bonita a história dos outros. A gente acha muito bonitas as histórias que estão no filme, mas a hora que a gente tem que passar por uma dor e um sofrimento muito grande, às vezes nem é tão grande igual eles passaram, a gente não quer. A gente não quer passar por aquilo. Então, assim, a gente nunca vai ser exemplo para as outras pessoas de superação. Igual a gente às vezes pega um santo aí, o Paulo de Tarso, pega aquela São Paulo, né? Santo Agostinho, pega São Francisco, tantas dores e sofrimentos que eles passaram lá para mudar a mentalidade de uma sociedade toda. E não na verdade que eles queriam mudar a mentalidade da sociedade toda, eles queriam fazer o que é certo, não é o que eles não fizeram só Fazer para o que é mostrar certo. para os outros, né? É para fazer o que é certo. E às vezes a gente tem isso também, sabe? A gente às vezes deixa de fazer o que é certo para fazer o que é melhor para nós. A gente quer fazer o que é certo para nós só. E isso às vezes não nos torna uma pessoa melhor. Só se torna uma pessoa melhor a partir do momento que a gente faz o que é o correto, o que é o certo, o que é o ético, e que é o que Deus quer que a gente faça. Aí sim a gente vai ser exemplo para a humanidade, para as pessoas do nosso próximo. Não precisa ser grandes, a gente não precisa ser grandes espíritos, grandes coisas, né? Igual assim. Nenhum de nós que estamos aqui hoje, nenhum de nós somos igual esses santos, igual essas pessoas mais iluminadas, que já desde que às vezes de criança já vieram dessa forma, né? Já demonstraram um potencial muito maior do que a gente está acostumado. Então a gente somos pessoas comuns, mas a gente pode fazer diferença na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, né? Ou na nossa cidade. E aos O poucos. Adir, Hum, o Adir, esses homens santos que você citou, né? A gente entende que eles foram até missionários, né? Eles tinham uma missão para cumprir, né? E eles fizeram muita coisa, sim, né? Mas a gente tem que fazer aquela pergunta assim: a gente não é nenhum missionário, a gente até são pessoas comuns. E a espiritualidade de Deus nem está exigindo demais da gente. Mas será que pelo menos nós estamos fazendo o que é necessário fazer, no mínimo? Né? Porque no mínimo nós temos que fazer alguma coisa, não é? Então, assim, fica sim, aquela pergunta, que o nosso tema aqui chama para pedir a corrigenda de um defeito, né? Se a gente não acha que a gente tem um defeito, mas pelo menos nós, será que estamos, né, questionando, né, naquilo que eu tenho para mim, será que eu não tenho que fazer o mínimo por mim, ou o mínimo por minha família ou minha comunidade, né? Porque nós não estamos aqui para fazer nenhuma obra grandiosa, não fazer nenhum milagre, né? Não fazer nenhuma transformação igual o São Francisco de Assis fez, igual você falou aí, né? São Francisco de Paulo, né? São Vicente de Paulo, né? Não tem ninguém exigindo de nós para a gente ser igual a eles, né? Para passar tanto sofrimento e tanto sacrifício. Mas será que naquilo que a gente tem que fazer o sacrifício, da nossa parte, do nosso potencial, da nossa capacidade, será que, né, um dos nossos defeitos, igual está falando aqui, não é ficar sentado esperando, não é ficar esperando uma pessoa chamar a gente para ir fazer alguma coisa, né? Então, assim, né, igual quando você citou essa questão dessas pessoas ilustres, né, da moral e da ética, eu fiquei pensando assim, né, aí nós, né, nós não exigimos tanta coisa de nós, nada, né? E será que nós estamos já, assim, esforçando um pouquinho, né? Então, será que esse defeito de ficar parado, de ficar quieto, ficar, né, final de semana só em casa, será que não é para nós sair, fazer alguma coisa, né? Então, assim, visitar o pai, a mãe, visitar um asilo, né? Visitar um amigo, né, que há muito tempo não visita, está com saudade, mas não vai, né? Então, assim, será que de repente, né, será que eu estou fazendo o mínimo que eu poderia fazer, né? Porque não é para fazer demais, né? Porque nós não somos nenhum missionários. Mas será que nós estamos fazendo o mínimo, né, por nós mesmos, né? Então fica aí essa pergunta, né, para a gente levar. E eu acho que o tempo já deve estar avançando, né? A gente tem que ver a pressa aqui. sim. É, só te Aí perguntar uma a coisa. gente.
Ah, tá. Você ouve muito assim, o pessoal te perguntando, assim, por você ser espírita, as pessoas chegam perto de você e perguntam assim, qual que é a minha missão? Você já ouviu muito Ah, isso? tem Porque eu demais. ouço isso direto. Eu É, viro e mexo, as pessoas me procuram e perguntam assim, qual que é a minha é. missão? Aí igual eu sempre Sabe qual que é a minha comento, missão, sabe? né? A sua missão é dentro do seu lar, dentro da sua casa, no local do seu trabalho, na sua vida, É, é transformar assim, em ser uma pessoa melhor, né? Então busca pelo menos isso. eu até, A hora que você estiver fazendo isso, você eu faz até, maiores. é, eu até brinco às vezes, ali eu falo assim, mas aí não é nem uma missão, não, é uma missinha mesmo, né? Eu brinco É, assim, sabe? Não precisa ter uma missão, não, pode ter uma missinha, né? você só um terço. Pra não complicar. Tá, vamos ler, Júlio. Já dá É, tempo, né? ah, tá 19 aqui. Tá assim, ó, prece. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, desde que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber os meus defeitos, e dos espíritos maus que poderiam incitar-me a perseverar neles, né? Quer dizer, no mal. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a, né? Aqui no meu caso, vou inclinar que eu falo demais, né? Então, eu preciso diminuir um pouquinho. E se, aí fala, e se não resisto a essa propensão, é porque contrai o hábito de a ela ceder, né? Não me criaste culpado, porque é justo. Se segui o mau caminho, foi por efeito de meu livre-arbítrio. Mas, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho de fazer o bem. Por conseguinte, a de mudar o meu caminho. Meus defeitos atuais são um resquício das imperfeições que conservei das minhas existências, precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a assistência dos espíritos bons. Espíritos bons, que me protegeis e, sobretudo, tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus e cada um que supero será um passo dado na estrada do progresso, que há de me aproximar-se dele. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ó Senhor, em sua infinita misericórdia, julgou por bem me conceder a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Espíritos bons, ajudai-me a aproveitá-la, para que não seja uma existência perdida para mim e a fim de que, quando o Senhor quiser me retirar, eu a deixe melhor do que quando entrei. Então, aqui ele cita para a gente estudar no capítulo 5, no item 5, e no capítulo 17, item 3. Lá no início, quando a gente lê o 18, ele cita também para a gente ler no capítulo 15 do Evangelho, e pede para a gente cita também o capítulo 19 do Evangelho, o item 12, para a gente dar uma olhada lá. Antes da gente fazer o estudo, eu dei uma passadinha lá, só para lembrar aqui, ó, o capítulo 15, ele fala, né, o capítulo 15 fala da caridade, né? E o capítulo 19 fala da fé, né? E aqui nesse último que ele cita o capítulo 17, 5, o capítulo 5 e 17 fala 17. do homem de bem, né? Então, aí você vê, né, para esse mesmo tema, para corrigir um defeito, Kardec consultou no Evangelho, né, sobre a fé, sobre a caridade, sobre a fé e sobre o homem de bem no Evangelho, para ele deduzir e discutir com a gente aqui essa proposta da prece para corrigenda de um defeito, né?
Olha para você ver onde Kardec foi lá, né? Ele pegou o capítulo, vou olhar aqui, o 15, né, no item 10, ele pegou o 19 no item 12, e por último aqui ele pegou o capítulo 17, o item 3. Um falando, né, da caridade, o outro da fé, e o outro falando do homem de bem, né? Então você vê que Kardec, né, foi muito bem orientado, se demonstrou, né, um cara muito capaz por organizar dessa maneira que a gente estudou aqui hoje, né? Qual a maneira, né? Qual o caminho, né, da gente orar e obter forças, né, para superar um defeito, né? Então ele colocou bem aqui. E fica aqui a mensagem, né, que a principal alavanca para vencer um defeito é a prática do bem, junto com a vontade, né? Isso que ele deixou bem claro para nós hoje nessa lição. Eu te passo a palavra para a gente fazer o encerramento, né? Se você quiser fazer um comentário aí. Eu acho que já falou tudo, né? Claro que se a gente for discorrer desse tema, a gente for pegar tudo que a gente leu aqui, tem muita coisa que a gente pode comentar, mas nosso tempo não permite, nós já está É, na hora de fazer nossa prece. só um Mas bate-papo mesmo, né? fica aí as suas palavras, né? A gente fazer a oração agora, agradecer ao pessoal que participou, né? Quem vai assistir depois também. Eu só penso o seguinte, para a gente entender o que é certo e o que é errado, a gente precisa de muito entendimento, precisa de muito estudo. Então, o que a gente puder buscar entender sobre a vida, sobre o evangelho, sobre filosofia, tudo que a gente puder aprender, vai nos ajudar a nosso adiantamento moral. Nos amplia, né, Adi? É, então, vamos fazer a prece, Júlio? Vamos. Quer que eu faça ou você quer fazer de novo? Hoje eu abri, né? Você fecha para nós? Fecha. Hoje nós trocou as ordens. Ué, é bom mudar de vez em quando, né? Então, vamos lá, né? Gostaria neste momento agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, buscando estudar o Evangelho, buscando estudar o nosso íntimo, os nossos defeitos, para que assim possamos ser pessoas melhores, buscar sempre fazer o bem, buscar sempre a paz, a tranquilidade, o amor em nossos corações. Ó Senhor Jesus, pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu amparo, a todos nós que aqui estamos, a todos nós que buscamos em suas palavras o entendimento da vida. Pedimos para os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão em reclusão e todos que necessitam, Senhor, da tua bondade e do teu amor. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, né? Uma boa noite para todos. Um grande abraço aí, Adi. Um grande abraço Boa para todos noite. também, né? Boa noite. Boa E, noite, Júlio. Boa noite, Soraya. Até mais, gente. Um abraço para todo mundo. Com Deus.